Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, mais uma semana de quarentena, né? Sem poder estar presencialmente na sala, sem poder ver vocês. Sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. Também estou morrendo de saudade de vocês, de poder dar aula presencialmente. Nunca pensei que ia sentir tanta falta de vocês, da bagunça de vocês, como estou sentindo agora. Mas a gente sabe que é necessário, né? Passar por isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual mito. A gente já começou a estudar ele em sala de aula, já começamos também a fazer algumas atividades no texto, no livro, sobre esse gênero. E hoje eu trouxe algumas explicaçõezinhas aqui em slides para ficar melhor para vocês entenderem, gravar, guardar e sempre recorrer a esse recurso quando tiver alguma dúvida, quando precisar fazer alguma atividade, tá certo? Primeiro, a gente tem que ver que o mito, ele é um gênero em que se explicam, por exemplo, a origem do mundo, a origem da Terra, os fenômenos naturais, os sentimentos, as fases da vida, a morte, entre outras coisas. Não se trata de explicações racionais, mas de uma forma incentiva e imaginária de perceber o mundo. Então, assim, já tinha até falado para vocês que os mitos, eles não são diferentes de mentiras, não são necessariamente mentiras. Não são comprovações, mas são crendices, né, que as pessoas têm para a sua vida. Elas não têm comprovação científica, mas elas acreditam muito naquilo. Então, a gente não pode chegar a pensar que é uma mentira, né, mas é uma verdade para aquela pessoa que acredita naquilo, tá? Então, por exemplo, fases da lua, eclipse, muitos povos, né, antigamente achavam que eram deuses, que o sol era um deus, que a lua era um outro deus, enfim, e a partir dessas crenças, né, eles criavam os mitos e as lendas, certo? Os mitos são narrativas, né? A gente agora partindo um pouco para a parte da estrutura do texto, né? Do texto em que a gente lê o mito, eles são narrativas, ou seja, são histórias que explicam por meio de elementos simbólicos a origem do mundo, fenômeno da natureza, fases da vida humana, do ser humano, como já falei para vocês, comportamento e sentimentos das pessoas, assim como os pais transmitem aos filhos as experiências pelas quais passaram para que eles evitem cometer os mesmos erros. Os mitos transmitem pistas que nos permitem fazer escolhas conscientes. Então, uma das principais maneiras de que os mitos eram passados, né, era através da conversação, do diálogo, das histórias sendo contadas nas noites de lua cheia. O avô contava para o pai contava para os filhos, fazia-se aquela roda de contação de histórias, né? Com certeza, antigamente existiam menos tecnologias que hoje em dia, as pessoas menos violência também, ficavam mais do lado de fora. Então, existia essa possibilidade de contação de história de uma forma bem mais harmoniosa, bem mais dinâmica. E o mito, ele é acima de tudo um símbolo. O mito é o que ele representa, certo? Então, cada mito, no gênero mito, né, que a gente tá vendo agora, cada personagem ele vai representar uma ideia, vai representar um sentimento, certo? Então, por exemplo, a deusa Afrodite, ela simboliza a beleza, ela simboliza o amor. As ações dela podem representar formas de agir, intencionalidades, consequências. Então, muitas vezes a gente pode até lembrar de algumas vezes que a gente utilizou o exemplo de Afrodite para alguém que a gente conhece, mas querendo remeter a quê? À beleza, ao amor, né? Assim como, por exemplo, existia também Narciso, que eu acho que vocês leram um mito dele no livro de vocês, que era o Eco de Narciso, né? Então, pessoas narcisistas são o quê? Pessoas que olham que olham muito para si, para dentro de si, que se preocupam com sua beleza, que esquecem de olhar o outro, né? Então, os mitos, eles são, acima de tudo, símbolos. E a estrutura do mito é, em geral, muito simples. Há poucas descrições, né? E as ações se encaminham logo para o conflito principal
em que fica clara a razão, o simbolismo daquela história. Então, ela não tem muita enrolação, não tem muita descrição do ambiente, não. Ela vai ter mais descrição do personagem ali, do Deus, para a gente saber o que ele representa, né? Se é força, se é amor, se é fraqueza, o que ele representa, e vai partir para o conflito principal daquela história, certo? Todos os povos têm uma mitologia. Então, existe, por exemplo, a mitologia grega, a mitologia romana, e a grega, em particular, que tem tanta influência, né? Teve tanta influência sobre o modo de vida ocidental, que é onde nós moramos aqui, as Américas, surgiu numa época em que nessa sociedade se acreditava que os acontecimentos naturais eram obras divinas. As histórias contadas de geração a geração falavam de um mundo sagrado onde os seres mitológicos eram próximos dos homens. Esses seres, deuses, semideuses, heróis, ninfas, ciclopes, titãs. Eu tenho certeza que vocês já assistiram a algum filme, né, que tinham alguns desses seres aqui. E também já comentei em sala de aula sobre alguns desses seres, né, que tem nos mitos que lemos e tem também nos filmes, que com certeza alguns de vocês já assistiram. Representam características e sentimentos humanos, como a coragem, a inveja, o medo. Assim, é comum as histórias mostrarem modelos de boa ação, modelos éticos que podem levar em conta em nossa própria vida. E aí, como atividade, eu quero que vocês leiam e respondam as questões do livro de português, das páginas 66 a 71, certo? Essa atividade eu também vou deixar descrita lá no grupo do WhatsApp. E lembrem-se, gente, lavem sempre as mãos, usem máscara caso precise sair de casa e, principalmente, quarentena não é férias, tá? Acordem cedo, tomem o café da manhã de vocês e foco, bora estudar. Tchauzinho.